Bom, pessoal, comecei a gravação da aula, então a gente já pode começar ela por si só, né? Lembrando que hoje à noite a professora Ana vai dar o mesmo conteúdo, às 8 da noite e às 9 da noite, horário de Brasília, para quem quiser ver de novo, tá? Mas eu já estou fazendo essa aula aqui com vocês e já vou deixar gravada para quem quiser acessar depois, tá? Hoje, né, quarta-feira, 29 de novembro de 2023, a gente vai dar continuidade nos nossos estudos, basicamente no mesmo modo do que a gente já estava fazendo ontem, né? Ontem a gente fez uma mescla ali de estudo de adjetivo com verbo e expressão. Assim vocês conseguem ter uma gama maior de vocabulário e também a aula não fica maçante, tá? Então, para começar o conteúdo de hoje, eu trago o verbo hike para vocês. Hike. Hike, hike, que é o verbo caminhar. Hike, 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 tá? Então, I hike, eu caminho. Se fosse you hike, você caminha. We hike, nós caminhamos. They hike, eles ou elas caminham. I am hiking, gerúndio. I am hiking, ou seja, eu estou caminhando. I am hiking. I am hiking, eu estou caminhando. I am hiking, tá? Só quero dizer que eu caminhei. I hiked. I hiked. I hiked. Eu caminhei. I hiked, tá? You hiked. Você caminhou. We hiked. Nós caminhamos. They hiked. Eles ou elas caminharam. He hiked. Ele caminhou. She hiked. Ela caminhou. Né? You hike tonight. Né? Ou seja, você caminha hoje à noite. Lembrando que nós temos algumas palavras que também indicam tempo, né? E uma delas é o tonight, que significa hoje à noite. Nós temos o today, que é hoje, né? Nós temos o this afternoon, que é esta tarde, né? A expressão this afternoon, esta tarde. A expressão this morning, nesta manhã, né? E o hike tonight, você caminha hoje à noite. Por outro lado, se eu quero dizer que você está realizando a ação de caminhar no momento da fala, ou seja, se eu quero dizer que você está caminhando, eu digo you are, você está hiking, caminhando. You are hiking. Então você está caminhando no parque. You are hiking in the park. You are hiking in the park. You are hiking in the park. Você está caminhando no parque. You are hiking in the park. Tá? Por outro lado, se eu quero dizer que você já realizou a ação de caminhar, eu digo you hiked, né? Então você caminhou na cidade, you hiked in the city. You hiked in the city. You hiked in the city. Você caminhou na cidade. Se fosse você caminhou no parque, seria you hiked in the park, né? E você está caminhando, you are hiking, tá? Só quero dizer que eu caminhei, I hiked, né? Eu caminhei agora, I hiked now. Só quero dizer que você caminhou agora, you hiked now. Só quero dizer que ela caminhou, she hiked now. Ele caminhou, he hiked. Nós caminhamos agora, we hiked now, tá? E ela está caminhando, she is hiking. Só quero dizer que ele está caminhando, he is hiking. Nós estamos caminhando, we are hiking. Só quero dizer que ele caminhou, eu digo he hiked, né? Ele caminhou hoje, he hiked today. Se eu quero dizer que ela caminhou hoje, she hiked today. Se eu quero dizer que eles caminharam hoje, they hiked today. They hiked today, tá? Eles ou elas caminharam hoje. They hiked today, tá? Dependendo da região, você pode ouvir a pronúncia como hike ou hike. Hike ou hike, tá? Hiking ou hiking. Hiked ou hiked, depende da região. Certo? Alguma dúvida até aqui em relação ao verbo hike? Preciso voltar a explicar mais alguma coisa, dar mais exemplos para vocês?
Continuando com a nossa aula, nós temos o sensible, 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 que é o adjetivo sensato, né? Você vai atribuir o sensible a pessoas que você quer chamar de sensata, né? Então, eu sou sensato, você é sensata, ele é sensal, ele é sensato, nós somos sensatos, né? Então, é um adjetivo muito importante que nós temos em inglês. Porém, ele é muito parecido, o sensible, com o sensível, né? Mas a gente utiliza o sensible com o sentido de sensato. A gente vai ver mais para frente quando que nós podemos utilizar palavras que indicam que algo é sensível, tá? Mas nesse momento guardem que sensible é o adjetivo sensato ou sensata em inglês, tá? Então eu quero dizer, por exemplo, que o homem é sensato, eu digo the man is sensible. The man is sensible. Por que eu digo the man is? Porque quando eu digo que o homem é sensato, é a mesma coisa do que dizer que ele é sensato. He is sensible, então the man is sensible, tá? Se eu quero dizer que a mulher é sensata, eu digo the woman is sensible. Por outro lado, se eu quero dizer que ela é sensata, eu vou dizer she is sensible. She is sensible. Ela é sensata. Tá? Adjetivo sensible, extremamente importante. Tá? Na continuidade, né, eu quero dizer que a mulher sensata está trabalhando. Ou seja, the sensible woman is working. The sensible woman is working. The sensible woman is working. Ou seja, a mulher sensata está trabalhando. The sensible woman is working. A mulher sensata está trabalhando. Tá? Por que eu digo mulher sensata como sensible woman e não woman sensible? Porque quando nós não temos um verbo entre o adjetivo e o substantivo em inglês, a gente inverte. Então, ao invés de ficar o substantivo e adjetivo como mulher bonita, fica bonita mulher. Primeiro você fala o adjetivo e depois o substantivo. Né? Então, se fosse mulher bonita, é bonita mulher. Se fosse cidade grande, seria grande cidade, né? Em vez de city big, fica big city. Em vez de país pequeno, como country small, fica small country, tá? Primeiro a característica e depois o termo caracterizado, tá? Então, a mulher sensata está trabalhando. The sensible woman is working, tá? Se eu quero dizer que eles são sensatos ou elas são sensatas, eu digo they are sensible. They are sensible. They are sensible. Eles ou elas são sensatos, são sensatas, tá? Se eu quero dizer que o homem sensato está estudando, eu digo the sensible man is studying. The sensible man is studying. O homem sensato está estudando. The sensible man is studying. Só quero dizer que o homem sensato está trabalhando. The sensible man is working. Tá? Então, até aqui na nossa aula, nós vimos o sensible, que é o adjetivo sensato, e a gente viu inicialmente o verbo hike, que é o verbo caminhar. Tá? Na continuidade, nós temos o gentle, tá? Que é um outro adjetivo, tá? Que é o adjetivo gentil, tá? Para quando você quer dizer que alguém é gentil em inglês, você vai utilizar o adjetivo gentle, tá? Para atribuir tal característica a uma pessoa. Gentle, gentle, tá? Então, por exemplo, o homem é gentil. The man is gentle. The man is gentle. The man is gentle. Né? O homem é gentil. The man is gentle. Tá? Só quero dizer que a filha é gentil. The daughter is gentle. Na aula de ontem, segunda-feira, eu dei um exemplo com filho. Né? Filho é son, S-O-N. E filha é daughter. Né? Então a filha é gentil. The daughter is gentle. The daughter is gentle. A filha é gentil. Se eu quero dizer que eles são gentis, they are gentle. They are gentle.
They are gentle. Eles são gentis ou elas são gentis, tá? Se eu quero dizer, por exemplo, né, que ele é gentil, eu digo he is gentle. Se eu quero dizer que o homem é gentil, the man is gentle. Se eu quero dizer que a mulher é gentil, the woman is gentle. The woman is gentle. Se eu quero dizer que ela é gentil, she is gentle. She is gentle. She is gentle. Tá? E, por fim, aqui, eles são gentis. They are gentle. Ou elas são gentis. They are gentle. They are gentle. They are gentle. Eles ou elas são gentis. They are gentle. Tá? O policial é gentil. The officer is gentle. The officer is gentle. Agora, o cavalheiro é gentil, ou seja, the gentleman is gentle. The gentleman is gentle. The gentleman is gentle, tá? Eu coloquei propositalmente aqui esse exemplo por causa que muitas vezes quando você escuta a palavra gentle, você se lembra de gentleman, né? E gentleman nada mais é do que cavalheiro, tá? Então, se você quer dizer que o cavalheiro é gentil, você diz the gentleman is gentle. The gentleman is gentle. The gentleman is gentle. O cavalheiro é gentil. The gentleman is gentle. Tá? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Querem que eu retome explicar alguma coisa ou dar mais exemplos para vocês? Como que tá? Bom, seguindo com o conteúdo, nós temos a expressão under the weather, tá? Under the weather significa, tá, que alguém está se sentindo mal. Essa expressão eu trouxe na aula de ontem, mas eu mantive hoje para a gente fazer uma breve revisão, tá? Ao invés de fazer uma aula só de revisão, trazer esse conteúdo de revisão, tá? Então, under the weather você vai utilizar para dizer que alguém está se sentindo mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente, tá? Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu estou me sentindo mal, eu digo I am under the weather, né? Se alguém pergunta para você como você está e você diz que você está se sentindo mal, uma das formas de você dizer isso é dizer I am under the weather, né? Então, se eu perguntasse para você how are you, como você está, e você falasse para mim que você está se sentindo mal, uma das formas de você poder falar isso é através da expressão under the weather. Então, I am under the weather. Eu estou me sentindo mal. I am under the weather. Eu estou me sentindo mal, tá? Se uma pessoa, né, agora pergunta para mim, como ele está? Como ele está? Ou seja, how is he? How is he? Como ele está? How is he? Eu quero dizer que ele está mal, eu vou dizer he is under the weather. He is under the weather. He is under the weather. Sempre essa expressão vai ser acompanhada do verbo to be do sujeito. I am under the weather. You are under the weather. He is under the weather. She is under the weather. We are under the weather e they are under the weather. Né? Na continuidade, ainda com under the weather, né, se alguém perguntar como ela está, ou seja, how is she,
eu quero dizer que ela está se sentindo mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente. She is under the weather. Né? Ela está se sentindo mal. Ela está se sentindo mal. She is under the weather. Né? Se alguém pergunta como eles estão, né? Eu quero dizer que eles estão se sentindo mal, ou fisicamente ou psicologicamente. Eu vou dizer they are under the weather. They are under the weather. Eles ou elas estão se sentindo mal. They are under the weather. Tá? Se alguém pergunta como nós estamos, ou seja, how are we? Como nós estamos? How are we? Eu quero dizer que nós estamos nos sentindo mal. Eu digo we are under the weather. Nós estamos nos sentindo mal. We are under the weather. Tá? Então, uma breve revisão do que a gente viu ontem sobre a expressão under the weather. Tá? Na continuidade do conteúdo de hoje, nós temos novamente um conteúdo novo, que é o verbo rescue, que é o verbo resgatar. Rescue, 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 rescue. Tá? Então, I rescue, eu resgato. I rescue the dog, eu resgato o cachorro. Só quero dizer que eu estou resgatando, I am rescuing. I am rescuing. I am rescuing. Eu estou resgatando. I am rescuing. O cachorro, I am rescuing the dog. E eu estou resgatando o animal. I am rescuing the animal. I am rescuing the animal. Se eu quero dizer que eu resgatei o gato, eu digo I rescued the cat. I rescued the cat. I rescued the cat. Tá? Eu resgatei o gato. Portanto, a conjugação de rescue se dá através do presente, rescue. I rescue, eu resgato. You rescue, você resgata. They rescue, eles resgatam. We rescue, nós resgatamos no presente. Rescuing é o gerúndio para você dizer que a ação de resgatar está ocorrendo no momento da fala. Então, eu estou resgatando. I am rescuing. Você está resgatando. You are rescuing. Eles ou elas estão resgatando. They are rescuing, tá? Nós estamos resgatando. We are rescuing, tá? O passado, rescued, que você vai usar para todos os sujeitos. Então, I rescued, eu resgatei. You rescued, você resgatou. She rescued, ela resgatou. He rescued, ele resgatou. They rescued, eles ou elas resgataram. We rescued, nós resgatamos no passado, tá? Então, I rescue the man, ou seja, eu resgato o homem. I rescue the man. Se eu quero dizer que eu estou resgatando o homem, eu diria I am rescuing the man. I am rescuing the man. E se eu quero dizer que eu resgatei o homem, eu digo I rescued the man. I rescued the man. Se eu quero dizer que você está resgatando a mulher, you are rescuing the woman. You are rescuing the woman. You are rescuing the woman. Você está resgatando a mulher. You are rescuing the woman. Tá? Você está resgatando a mulher. Tá? Faltou a legenda correta aqui, tá? Mas depois eu mando para vocês. Não é tocando no carro, é resgatando a mulher, tá? Só quero dizer que você resgatou os passageiros. You rescued the passengers. You rescued the passengers. Você resgatou os passageiros ou as passageiras. You rescued the passengers. Só quero dizer que eu resgatei o gato. I rescued the cat. Eu estou resgatando o gato. I am rescuing the cat. Só quero dizer que ela está resgatando o homem. She is rescuing the man. She is rescuing the man. Ela está resgatando o homem. Se eu quero dizer que ela resgatou o homem, she rescued the man, tá? E ela está resgatando por exemplo, eu quero dizer que ela está resgatando simplesmente ele. She is rescuing him, tá?
Tudo bem? Até aqui o verbo rescue, tá? Essa revisão de under the weather também. Alguém quer que eu volte a explicar alguma coisa ou dar mais exemplos? Bom, na continuidade da aula, a gente já entra na parte das expressões. E a primeira delas é o for instance. For instance. For instance. For instance, que significa por exemplo, tá? Então vamos supor que você esteja numa loja de roupas, né, com um amigo seu, e aí você pergunta, qual camisa eu escolho? Né? Qual camisa eu escolho? Which shirt I choose? Daí o seu amigo pode te dizer muitas delas, ou seja, many of them, né? Muitas delas, muitas camisas. Por exemplo, for instance, this one, esta. For instance, né? Ele te mostra uma camisa. For instance, tá? Se você está numa livraria, né, novamente com esse seu amigo, e você fala, qual livro eu escolho? Né, você está mostrando ali alguns livros que você está na dúvida, daí você pergunta, qual livro eu escolho? Ou seja, which book I choose? Which book I choose? Né, que livro eu escolho? Which book I choose? Daí o seu amigo vai dizer, livros de ação, ou seja, action ones. Esse ones, a gente vai ver mais pra frente a utilização deles, tá? Só tô contextualizando aqui pra você, entender no momento o for instance, né? Então, livros de ação, action ones. For instance, por exemplo, this one, tá? Se você agora está numa loja de carro, né? Daí você pergunta pro vendedor, qual carro eu escolho, né, para comprar? Qual carro eu escolho? Which car I choose? Daí ele responde, uma Ferrari, a Ferrari. For instance, this one, né? Por exemplo, esta Ferrari. For instance, for instance, for instance, for instance, né? Se eu quero perguntar, né, por exemplo, qual cidade eu viajo, né, which city I travel, né, se eu tô meio indeciso para onde eu quero ir, e eu pergunto qual cidade eu viajo, which city I travel. Daí eu falo uma cidade no Brasil, né, one in Brazil, uma no Brasil. Por exemplo, for instance, Salvador. For instance, tá? É muito comum que as pessoas digam, por exemplo, em inglês como for example. E for example também é uma maneira certa de dizer por exemplo, tá? Tanto for instance quanto for example são formas sinônimas, são formas diferentes de nos referirmos a uma mesma coisa, mas são duas formas corretas e formais, tá? Portanto, for instance, por exemplo, tá? E a outra expressão é o on the other hand, tá? Que significa por outro lado, né? Então vamos supor que um colega seu fale para você que está triste por alguma coisa, né? Ele fala, eu estou triste por isso. Daí você fala, por outro lado é bom, né? Por outro lado é bom você estar assim, né? Vamos supor que ele seja meio triste porque ele emprestou dinheiro para umas pessoas que ele não achava que confiava, e essas pessoas não pagaram ele. Daí você fala, por outro lado é bom você estar triste, porque você aprende a não prestar mais, né? Você aprendeu com o seu erro. Então, por outro lado é bom. On the other hand, it is good.
On the other hand. 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 On the other hand, tá? Se você, por exemplo, está no aeroporto, chega lá e você perdeu o seu voo, né? Vamos supor que o voo estava lotado, tiveram que remanejar você para outro horário. Daí você fala ali para as pessoas que estão viajando com você, né? Você diz, I lost the flight, eu perdi o voo, né? Mas nesse caso, como você perdeu o voo porque o voo estava lotado, a companhia vai te dar um vale de alimentação, vai te dar um vale de recompensa, né? Para você gastar em outras viagens, né? Então, por outro lado, não é tão ruim, né? Você ter perdido o voo. Então daí você fala, você perdeu o voo, mas por outro lado não é tão ruim assim, né? Ou seja, on the other hand, it is not that bad, né? Por outro lado, não é tão ruim. On the other hand, it is not that bad. It is not that bad, tá? Se agora em um outro contexto, né, um amigo seu te disse que ele foi demitido, né? Daí ele fala I was fired, né? Eu fui demitido. I was fired. I was fired. I was fired, né? Fui demitido. Daí você fala, por outro lado, não é por outro lado, isso é bom. On the other hand, it is good, né? Por outro lado, isso é bom, porque você vai respirar novos ares, né? É, você vai poder ir para outros rumos, outras empresas que te valorizem mais, né? Por outro lado, isso é bom. On the other hand, it is good, tá? Na continuidade, né? Se uma amiga sua diz que está chateada porque não foi chamada para ir para uma festa, por exemplo, né? Ela diz, I was not called, né? Eu não fui chamada. Ela queria muito ir para uma festa, mas não foi chamada. Daí você diz, por outro lado, isso é bom, né? Porque ela vai ficar mais tempo em casa, ela vai poder ficar mais segura em casa, vai poder descansar mais. Então, por outro lado, isso é bom, né? On the other hand, it is good. On the other hand, it is good. On the other hand, it is good. Tá? Então, essas foram as expressões, os termos de hoje. On the other hand, por outro lado, o for instance, que é por exemplo, gentle, que é gentil, sensible, que é sensato ou sensata, hike, que é caminhar, hiking, caminhando, hike é de passado de caminhar, rescue, resgatar, rescuing, resgatando, e rescued, que é o passado, né, para falar que alguém resgatou, certo? Em relação ao conteúdo de hoje, alguém quer que eu volte a dar mais exemplos, precise que eu explique algo novamente? Como é que tá para vocês? Podem usar, por favor, o microfone ou o chat. Certo, pessoal, vou encerrar a aula aqui com vocês, tá? Mas vou finalizar a gravação. Mais tarde eu faço o upload no YouTube e mando para vocês lá no grupo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, tá? Mandem as suas atividades para a professora Ana, tá? Fiquem à vontade, qualquer coisa é só entrar em contato conosco e amanhã a gente já volta para dar continuidade. Certo, pessoal? Até amanhã. Bom descanso para vocês. Boa tarde a todos.